E aí, galera, tudo massa? Tá começando mais um Tudo Podcast. Hoje eu estou com Larissa Costa, que a gente vai falar sobre psicologia e confeitaria. Olá, gente, prazer. Pode dar uma boa tarde, bom dia, Boa tarde, bom dia. Boa noite. Fica É à um vontade, prazer estar tudo aqui com tranquilo. vocês, falar um pouquinho disso aí, das duas coisas. Então, há um ledo engano em não querer ver que é dom recomeçar. Há um ledo engano em não querer ver que é dom recomeçar. Sabe o que é ledo engano? Sabe o que é, vai? Ledo engano. Lei do engano? Ledo engano. Ledo. Escreve aí embaixo. Ledo engano. Eu vou explicar. Ah, tá. Explica, então. Eu vou Você explicar. vai Já tá explicar, né? gravando? Porque Traga. eu também Sim, não senhor. tô Tá gravando? entendendo. Então ótimo. Vocês sabem o que é ledo engano? Ledo engano. Ledo. Ledo engano. Ledo. Ledo engano. O que tava falando? Ledo. Há um ledo engano em não querer ver, que é dom recomeçar. E eu não sabia o que era, eu fui pesquisar na onde? No Google. Engano que é cometido sem intenção ou desprovido de maldade, por ingenuidade. Ledo. Substantivo. Espaço, masculino. engano. Teatro mágico. Menino Fernando Anitelli. Sabe das coisas. Eu também achei que Ledo era o cara. Isso não tem nada a ver com o assunto. Aí, hoje temos aqui de convidado também Vitor Café. Dá um oi aí. Show. Meu Deus. E na técnica, Vitor de novo. E aí, Tudo galera? bom, Lari? Como é que tá? Tudo direitinho, tudo bem. Vamos falar hoje. Ela é psicóloga e confeiteira. Sim, sim. E Larissa Patisserie. Falei certo? Exato, falou. Escrevi aqui, ó, certo o jeito de falar. Deu certo. Exatamente. Então pronto. Como começou cada profissão? Se foi junto, se foi um primeiro ou depois o outro? Não, Explica um pouquinho. Foi separado. Na verdade, quando eu prestei vestibular, né, lá atrás, eu prestei para psicologia, gastronomia e jornalismo. Passei nos três. E aí eu fiz assim, vou escolher entre um deles, mas na época que eu fiz vestibular, eu não tinha muita referência, assim, eu gostava de cozinhar, sempre gostei Mas você não de tinha estar na certeza. cozinha, mas eu não tinha muita referência, assim, profissional daquilo, né? Então, eu sempre tive muito conhecido psicólogo, porque minha mãe sempre conheceu muita gente na psicologia. Eu fazia análise já, né? Desde pequenininha eu sempre fiz. Você sempre frequentou. Exato. Então, eu acho que despertou mais essa vontade Esse minha, interesse. esse interesse, e eu acabei primeiro fazendo psicologia, né? E aí, enfim, fiz toda a faculdade de psicologia, depois fiz uma pós-graduação em psicologia também. E aí, Você me falou aqui. Isso. Pós-graduação em São Paulo, no CEPS. exatamente. Que foi em... Você falou um bocado de nome, eu deixei pra você falar, porque eu não ia decorar. Saúde mental, psicopatologia e psicofarmacologia. A gente escreveu isso aqui no vídeo. Não escreveu, produção? Mas vamos ter. Um dia, quem sabe? Ah, E aí, enfim, voltei e eu sempre quis atuar na clínica, né? Na psicologia a gente tem várias áreas, Certo. um leque muito grande de atuação. Mas daí eu nunca gostei de hospital, porque, enfim, o ambiente nunca me agradou muito. Eu já cheguei a fazer um estágio, né? Quando a gente tem que rodar na faculdade, eu fiz Sei. um estágio de hospital e pra fazer um teste em cada área, no caso. Isso, na verdade, também porque era meio obrigatório também, É. né? Eu vou pra psicóloga Sim. e minha mãe veio falar comigo também sobre. Acho que é o ramo tipo, quem segue. Então, alguma coisa assim, não tem não? Sim, isso. linha teórica. Isso, a Sim, linha tem teórica, várias por linhas favor. E eu atendo hoje sobre a psicanálise, né? Sobre as teorias da psicanálise. Eu não posso dizer que eu sou Então, psicanalista. teoricamente, a psicologia começou antes da confeitaria, na prática. Na prática, sim. Não na sua vida, mas na Não, prática. Não, na prática, sim. Começou antes. A parte de formação, Uma de formação estudo e sempre, tudo primeiro mais, foi psicólogo. foi psicologia. E por que você teve um start? Sei lá, vou pra área de Prática confeitaria. de confeitaria. Hum, Tá. Quando eu comecei a atuar, de fato, na psicologia, como eu estava dizendo, eu sempre quis a parte de clínica. certo. E clínica, parece que não, mas é muito puxado. Porque, assim, a gente fica...
tudo muito caso a caso. E a gente vem, as pessoas chegam pra gente, a gente não sabe o que, é que a gente vai encontrar, né? Então, é bem estressante. Exato, é bem estressante. Então, eu não conseguia, eu já cheguei a atender 3 turnos, né? De manhã, de tarde e à noite. E aí eu chegava em casa, eu não era ninguém. Então, Exausto. tava acabando com a minha saúde mental. Você Eu cuidava da tava saúde mental dos outros e da sua não. E da minha não. Casa de Mais ferreiro, ou espeto de menos. pau. Só, exato, só abrindo. Só abrindo um parêntese aqui, na psicanálise, a gente tem uma base, né, uma premissa, na verdade, que é o nosso tripé, que é teoria, análise e supervisão. Então, para a gente estar em atendimento, para a gente estar atendendo, a gente tem que estar também em atendimento. Até porque o cabeleireiro, ele não consegue cortar o próprio cabelo. Ele precisa de outro cabeleireiro para cortar o seu cabelo. Exatamente. É verdade. É verdade. Então, a gente tem que estar fazendo análise, a gente tem que ter uma supervisão, porque é onde a gente leva os casos e consegue discutir os casos. Essa supervisão é renovada ou, tipo, todo ano você tem que ter, tipo, uma aprovação? Eu faço semanalmente. Toda Tá. semana, você vai lá como se fosse uma análise. Uma análise Uma normal. discussão de caso. Você junta e isso pode ser em grupo ou pode ser individual. Certo. Aí você escolhe. Tem gente que faz de 15 em 15, enfim. Isso aí vai variando. E aí, enfim, eu decidi que eu não ia conseguir ter essa jornada de... Esse volume de jornada. Esse volume, essa jornada muito grande, né, na clínica. E aí eu fiz assim, eu acho que agora é o momento de eu começar a pensar em outra coisa. E como eu sempre gostei da parte de gastronomia... Mas quando você pensou, eu vou pensar em fazer outra coisa, por hobby ou você falou... Hobby. Por hobby. Primeiro foi por hobby. Então as pessoas sempre falavam, sabe, Larissa, que eu sempre levava almoço de família, vai juntar os amigos, Larissa sempre faz o doce. Larissa sempre leva o doce, eu sempre passo por isso também. Mas não pelo doce. Pela parte do salgado. Então eu sempre gostei doce eu compro. de gastronomia, que bom aí. Aí eu sempre passei por isso, na verdade, e eu sempre gostei de gastronomia no todo, mas a confeitaria sempre foi, assim, meu forte mesmo, sempre me interessou não bastante. Gosto de fazer doce. Eu acho mais complexo, assim. É bem mais complexo, o doce. Só outro doce, né? Não, mas também não gosto não, até porque ninguém faz, quer dizer, teoricamente. É por causa disso que eu não gosto de fazer doce, porque salgado, meio que você vai cozinhando ali, você pode ir levando, né? Sim. E doce, se você... Bom exemplo, você vai fazer um bolo. Se você errou um detalhe no bolo, já era o bolo. E daí por isso que eu não daí gosto. vem a expressão, é igual a receita de bolo, né? Se você... E é por causa disso. É por causa da química do bolo. E por isso que eu não gosto. A confeitaria é muito precisa. Assim, você passa 5 gramas, já foi. Pode acabar com sua receita. A gente entra sobre isso, que também eu tenho uma curiosidade que é meio crítica sobre a confeitaria brasileira. Não quer dizer que eu conheça a mundial, mas eu vi James Oliver falando sobre a confeitaria brasileira. É a parte só de doce, na verdade ele faz tudo, mas ele fez uma crítica. E eu procurei entender isso, não achei, mas na verdade ele tem razão. Vou deixar essa curiosidade pro final, para todo mundo saber o que é. Porque todo mundo... Também estou curiosa para saber o que é isso aí. Mas a visão dele foi boa. Então, seguindo aqui, que dessa vez eu fiz um roteirinho para ficar mais profissional. Aí você falou que você quis fazer por hobby, sim. Continuando, Exato. quis fazer por hobby e entrou na área. Exato. Aí eu fazia por hobby e aí as pessoas começaram a falar assim, você pode fazer pra mim? O velho favor. Exato. Aí eu fiz o assim, velho, eu pago os ingredientes e você faz o coisa. Aí eu fiz, aí eu comecei a ver daí uma forma de agregar minha renda. Certo. Na verdade. E aí, falando mais um pouquinho assim, só um parêntese, quando eu comecei a fazer isso, minha avó, ela mora no interior, minha mãe começou a trabalhar fora, então eu estava sozinha. Então eu ficava meio ociosa, assim, em casa. E aí eu fui, então, já que eu tô aqui... Mente vazia, oficina do Satanás. Então é bom fazer mesmo. Já que eu tô aqui sem fazer já nada. Puxando pro lado da psicologia, eu li no livro que eu estava lendo, que eu comentei contigo, ele falando sobre isso, que no caso a confeitaria, a cozinha no geral, é artesanal, né? Sim. E que isso é muito bom pra mente, pra relaxar a mente. Isso. E eu sempre comentei isso, você cozinha porque você não cozinha, não abre um restaurante e tal. E eu sempre falei que a cozinha pra mim é meu hobby, é o lugar que eu desestresso. É terapêutico, não é uma terapia, então, mas é se eu pegar... Existe uma diferença, viu, gente? Ela vai explicar também. Então, se eu pegar um lado que eu gosto muito de fazer, que é meu hobby, que me relaxa, e levo pro lado profissional, eu tenho esse medo de perder. Eu tinha muito esse medo. Então, vai ser uma boa pergunta. Então, pronto. já siga. Eu tinha muito esse medo. Mas aí... Eita.
Eu vou Volte. começar a falar aqui, aí vocês Vá, qualquer não, coisa vocês não. vão À me vontade, à guiando, vontade, à viu? vontade, à vontade. Não, pode falar. Como eu não precisava da confeitaria para sobreviver, vamos dizer assim. Certo. Não foi uma renda, não é minha renda única. É, seria uma renda extra. complementar, vamos dizer assim. Até hoje, tudo meu é muito artesanal, Uhum. né? Então, assim, eu tenho na minha cabeça uma quantidade Idade que você consegue que eu fazer. consigo fazer. Então, não é assim que eu vou me estressar porque eu estou trabalhando a mais. Uhum. Claro que tem um estresse ou outro, Lógico. porque O bolo pode tem solar. gente que quer... Não, e tem toda... Assim, você está trabalhando com as expectativas de uma outra pessoa, né? Porque por mais que a pessoa, assim, acompanhe seu trabalho, veja as fotos e tudo mais, Ah, com certeza. na hora você entrega e não era exatamente aquilo, ou até a pessoa não estava num bom dia, ou você também não estava. Então, tudo isso Com certeza. tem Tem esse lado o estressante da cozinha em geral, né? Exato, Do mas- resultado. Isso, mas para tentar diminuir esse estresse aí, que eu tinha esse medo, eu nunca pego nada muito grande. Muito. Né, assim, um volume muito grande de coisas. Você tem noção de onde é seu limite, no caso, Exato. pra não virar uma coisa... Exato. Eu tenho Pra não essa virar o noção. profissional do profissional. Você já tem seu lado profissional, aí isso virou um hobby que gera dinheiro, que gera Sim, lucro, sim. mas não vai tão profissional. Sim, exato. É algo assim, mais... É um extra, é um hobby que dá um extra. Tivemos um probleminha com a câmera, a gente vai ter que A falar de técnica novo ali, com a técnica. Viu, deixa eu ir na técnica. Essa Ficou técnica. olhando pra gente, não olhou pra câmera, Tá se muito perdeu. interessante É, o a papo, conversa. Tá perdido. E Lari tava falando que começou como hobby, mas que ela tem um limite. Mas que teve um pedido que excedeu esse limite. Sim, esse ano, inclusive. Vai, conte Que foi de novo, que de eu já novo, sei. Vamos aqui, Mas agora vocês vão fingem que saber. Não sabem, pra ficar bem legal. Foi porque, né, o dito cujo que me Então ajudou... a culpa foi dele. Não, a culpa, mais ou menos, não. Ele me ajudou. E aí ele falou no vídeo, aí eu lembrei dessa parte da Páscoa. Que foi essa vez que eu excedi meus limites. Eu faço os ovos de Páscoa daqueles recheados, sabe? Sei. O bolo dentro, lá. E a gente pegou quase 2.000 ovos de Páscoa, além desses que eu já fazia. E eu lembrei agora de outra coisa. Da época também. Pode terminar. Pode continuar. Tá, Aí pode. você pegou esse pedido. Foi. Tá. Aí eu comentei contigo que minha mãe tem um colégio e que ela fabricou uma vez. Eu lembrei que ela fabricava outro tipo também. Lembrei agora. De ovo. Já vou dar até a receita, ó, rapaz. Me manda aí, Na Passa que época, vem aí, ó. eu era um menino novo, muito novo. Minha mãe tem um colégio e a gente produzia as lembranças. E eu ajudei ela a produzir os ovinhos que ela deu de lembrança. Aí o Café até me perguntou quantidade. A quantidade eu não lembro, mas na época a gente pincelava o molde. E hoje, Existe esse também de De pincelar, né? Que inclusive o molde é muito mais barato. tá. Mas tem esse também, que foi no caso que a gente usou. Ele tem uma marcaçãozinha já da quantidade de chocolate que você tem que colocar. Aí você vem com... Tem uma parte de silicone e a outra parte de cima que você aperta. Já molda. Já molda direitinho. E, enfim, põe pra gelar. Nessa época, como é que era? Era um pincel, tipo pincel de pintar parede, você melava o pincel no chocolate, pincelava, botava na geladeira. Tem que botar na geladeira, né? Aí você fazia isso umas 15 vezes pra dar a grossura do chocolate. Mas você demorou quanto tempo fazendo isso? Muitos dias, velho. Muitos dias. E tinha... É porque foi o que você falou, era muito mais barata a forma. Sim, Então é a gente muito, tinha assim... Tipo assim, uma forma que era R$1, a gente comprou de 7, pronto. entendeu? Tipo, Vamos a gente dizer tinha assim, muita mais ou forma menos. e minha mãe separou umas 3 geladeiras só pra isso. Mas foi muito ovo. Nossa. Foi muito ovo. Foi muito Ainda ovo. bem que eu não era nem vivo nessa época. Não. Aí eu lembrei que tinha uma receita, que eu não sei se você já fez também, que eu gostava muito. Ela recheava com sorvete. E ficava muito bom. Ó, recheava com sorvete. Vamos pensar Sabe o nisso aí, recheado? hein? Você não Sim. faz o recheado? Sim. Ela recheava com sorvete e depois ela cobria. Aí fazia sim. a casca com... Era metade Eu já também. fiz assim com marshmallow. Pronto, deve ser a mesma ideia. Tá. Entendeu? Aí botava outras coisas também, bolo, mas o de sorvete era o que eu mais lembro. Nossa, deve ser Ficava muito gostoso. bom. Coisa de Ficava muito gordo, bom. né, velho? E pra Lembra melhorar isso, que ideias eu tenho, pra melhorar isso, ainda pode vender um chocolate pra derreter e botar por cima. Aí, ó, tá vendo? Eu sou um gênio na confeitaria. Pega. Meu Deus do céu. Vamos pegar aqui. Onde fica o sorvete? Não, pô, ela fazia o molde do sorvete, Sim. né? Você desmoldava. Pegava o sorvete e Precisa recheava. ter uma conversa com sua mãe. A gente Quê? precisa chamar sua mãe. É. Uma conversa com Ela Ela tem tanta coisa pra ensinar pegava pra o molde todo do sorvete, mundo. né? O molde do sorvete, que é o molde do ovo de Páscoa. Aí você faz aquele que é médio, assim. Colocava sorvete e depois pincelava
com chocolate. Entendeu? Anotou aí? Show. Anotou aí pra próxima? Receita tá Anotou pro ano que vem? Anota aí. Receita tá na descrição do vídeo aí. Agora viu? esse, infelizmente, tinha que... Receita na descrição do receita. vídeo. Esse, infelizmente, tinha que ir para o freezer. É. Então o chocolate não ficava tão gostoso. Mas o conjunto ficava gostoso. Ah, pô, não tem como não ficar. Não tem como não ficar. Ainda mais hoje em dia que tem sorvete muito bom, né? Na época não era um sorvete excelente. Era um sorvete já até fabricado em Jiqué, que nem fabrica mais. Mas era gostoso, não era tudo ruim, não. Então, voltando aqui. Você tinha comentado isso comigo ontem, e eu até fazer o link com a novela, sobre o respeito nas profissões, tanto na psicologia quanto na confeitaria. Uhum. É um desafio muito grande que a gente tem dentro da psicologia, porque a gente precisa... Chega o tom de voz baixou. A gente triste. a gente fica triste, né? Porque por mais que para minha realidade, talvez para a sua ou para os meninos que estão aqui, seja muito natural essa questão. Até hoje você ouve muita pessoa falando assim, não vou para psicólogo porque psicólogo ainda é coisa de louco, né? De maluco. Então, não preciso, eu não tô maluco, eu não sou, sabe? Uhum. Então, isso é muito triste de se ouvir até hoje, né? Então, é uma profissão que, além de tudo, você ainda tem que estar Se reafirmando. se reafirmando o tempo inteiro, sabe? A necessidade. A que foi necessidade disso. Que é o que a gente Então- vai também falar sobre depressão. Exato. Só um toquezinho, que não dá pra falar em depressão aqui em 1 hora. Mas a gente vai dar só um toquezinho. E tem muitas outras coisas pra falar, né? Mas talvez eu numa próxima aí a gente E possa. sobre a confeitaria. A confeitaria é... Onde é que você acha que tem mais respeito? Na psicologia ou na confeitaria? Hoje. Vamos falar hoje, no mercado hoje. Você é muito mais respeitada como confeiteira ou como psicóloga, vindo da sociedade, no caso? Vindo da sociedade, ainda como psicóloga, eu acho. Uhum. Porque a Mas você confeitaria- acha que isso também tem a ver com o fato de você ainda não ser tão, tipo, não levar tão profissional a parte confeiteira? Não sei se Ou por não? conta disso. Eu acho também que existe muito uma questão de que quando você tá na confeitaria e que você começa assim por hobby, né? E no meu caso, eu trabalho na minha casa. Eu não tenho um lugar, eu não tenho um espaço. Nossa. Então as pessoas acham que aquilo ali é brincadeira, É. entendeu? Então, não, é um Faz hobby. aí pra mim. Começou como um hobby, É. mas é uma coisa que eu levo a sério, né? A primeira coisa que eu fiz depois que começaram a me pedir foi fazer um curso. Mesmo Você que um investiu curso- também. Mesmo que um curso básico. Eu comecei fazendo um curso básico de Naked Cake, um dia, uma tarde. Entendi. E aí eu consegui juntar um dinheirinho. Na época eu estava fazendo uma especialização, já aqui em Salvador, em psicanálise clínica lacaniana. E aí eu fiz assim, não estava me trazendo mais tanto prazer, tanta felicidade estar ali. E aí eu fiz assim, vou precisar... Vi um curso que estava na UXAL, de extensão, um curso de extensão, não é uma faculdade, não é uma graduação, porque eu não Mas pra tive... quem tá assistindo de fora, o UXAL é uma faculdade aqui em Salvador bastante Nossa. renomada. Eu esqueci daqui muito. Porque pode ser gente de fora assistindo. Então, o UXAL... como é o nome mesmo? Universidade Católica, Católica de Salvador. Isso. Salvador. E aí eu vi esse curso na UXAL, que era um curso de extensão, então não ia ser um curso de graduação, porque eu não queria fazer a graduação em gastronomia, porque eu também não ia ter tempo, já que eu já estava atuando. E aí eu fiz um curso de extensão que durou 6 meses, de confeitaria artística. Então, assim, é um curso Caro. caro. Eu tive que investir Conheço. nisso. Então, assim, começou como um hobby, é uma coisa que me dá muito prazer até hoje. Eu tenho essa coisa de pegar um limite pequeno e tudo mais. Pra continuar dando prazer e Exato. não estressar já como Mas outra profissão. eu precisei investir. Depois disso, aí tem aqueles cursos, assim, fiz um curso de sequilho porque eu amo torta com sequilho. Então, vamos fazer um curso de sequilho. Então, tudo você tem que estar investindo. Cupcake é totalmente diferente de bolo. Então, eu fiz um curso de Você tá falando cupcake. do investimento aí pessoal, mas também tem um investimento. Apesar de ser na sua casa, você deve ter comprado muita coisa. Sim, Batedeira e forma Nossa, e é. etc. E essa Batedeiras, parte formas. não é barata. Não, Essa parte industrial não é barata, eu conheço. Essa parte E- industrial de cozinha. E se não comprar, também não dura. Exato. Ou você compra bom, ou não Aham. dura. E também tem aqueles gastos que a gente não Contabiliza. Né? Então, assim, basicamente eu trabalho na noite, né? De madrugada e tudo mais. Então, Na confeitaria. na confeitaria. Isso, passa o dia na psicologia e a noite na confeitaria. Exato. Então,
luz. Não, Toda essa coisa. tempo, assim, luz. É muita coisa que você tem que Eu investir tava nisso comentando tudo. até com você, porque quem estiver assistindo a novela agora é Maria da Paz, que é o Bolo da Paz, que esqueci o nome da novela, mas que eu só sei que é Maria da Paz. É a dona do A- pedaço. A dona do pedaço. Ah, obrigado. Eu Nunca tava vi um assistindo a episódio. novela ontem, eu tava assistindo Então, La Casa né? de Papel. Eu tava assistindo a novela. Na novela, a dona do pedaço, Maria da Paz, ela é boleira, Sim. né? E ela sofre esse preconceito por ser boleira. E ela fala, eu sou boleira. Aí Exato. chega o pessoal e fala, não, você é empresária. Porque ela virou empresária, ela, acho que tem algumas lojas lá, isso aí eu já não lembro. E tem uma fábrica de bolo. Sim. Hoje já não é artesanal. É. Ela tem uma fábrica Ela de tem uma bolo, ela tem uma linha de produção e tal. Mas ela defende isso, de ser boleira. Sim. Né? Ela não quer ser chamada de empresária, ela quer continuar, a profissão dela é boleira. Sim. Aí você comentou comigo sobre a camisa. Hoje o pessoal tem se usado uma camisa, o pessoal que faz essa parte de confeitaria, que é sou boleira com orgulho. Olha, deve ser por causa da novela. Talvez, eu não sei de onde foi que veio, Pode ter mas sido. também é uma forma de De se a- afirmar ali. De afirmar. né? E ainda vem um lado, que eu comentei também, antes da gente começar aqui, que um professor meu estava falando sobre a diferença do homem e da mulher. Quando é homem, é chefe de cozinha. Quando é mulher, é cozinheira. Uhum. E aí, quando é mulher, baiana do acarajé. Quando é homem, é empresário. empresário. Apesar que baiana do acarajé, a gente entende que é algo muito mais místico do que só uma baiana que faz Tem mais a ver com a cultura também. com a cultura baiana. Mas tem isso, não existe o baiano do acarajé. Pelo menos eu nunca vi. É porque é também do candomblé isso, eu acho. A baiana, acho que tem Não, alguma coisa não, a relacionada. Acho que referência da tem. baiana- Eu acho que tem. Tem. É? Tem Tem influência, quase, mas acho quase certeza. E aí era tipo o papel da mulher Isso. dentro da cultura, entendeu? Então por isso que eu acho que elas é. não aceitam o homem. Exato. E aí, Muitas não aceitam que a representação seja masculina. Seja masculina. Então, toda por isso essa- que pode essa ter sido questão de por isso que representatividade também. virou o empresário do acarajé, Sim, né? pode ser. Daí a gente E tem se que... você pensar, eu não conheço em Salvador, se alguém souber, bota no comentário aí, porque eu não conheço um homem que faz acarajé, que vende acarajé em nome próprio. Tipo, pode ter muitos que fabricam em casa, Sim, sim. vende pra baiana e a baiana vai lá e vende. Eu De já vi Ou daqueles em congelados, coisa né? de baiana, a baiana está vendendo, mais atuando com os Entendeu. clientes, e o cara tá lá batendo massa do lado. mas fazendo não as é coisas. não é ele à frente. E o nome não é dele, o nome é da nome não é baiana e dele, ele tá não é ajudando. ele à lá. frente. eu realmente não lembro. É. Assim, agora Já- pensando, não. Vamos. Eu já nem sei mais o que eu tava falando. Não, mas a gente vai falar tudo agora bem. sobre depressão. Já que a gente. Depois de baiana do acarajé. Pra seguir aqui, vamos falar. É a depressão pós-acarajé. Talvez aconteça. Não, mas- Pensando que o acarajé acabou. Na verdade, a gente não quer tocar muito no assunto. Ela até comentou comigo. Isso aí tudo saiu, vai ter que cortar. Tá de boa. Não, mas é uma depressão mesmo, você pagar 12 reais na cara Pois é. duro. Eu paguei 10 reais na coxinha. Voltando. Vou aumentar No os aeroporto é 16 reais uma coxinha, mas vamos. Não, é. 20 reais no sub de 15 no aeroporto. Aeroporto é difícil. Sobre depressão, então, o que é que acontece? A gente queria falar sobre o assunto, mas sem aprofundar no assunto. Só Sim. dizer sobre a importância do assunto. Porque hoje todo mundo tem muito contato, né? Depressão, não sei quem está com depressão, eu acho que eu estou com depressão. E muitos fazem piada sobre depressão, muitos não dão atenção. Esquece que para ser... Tem que ter o laudo médico, como é que... Para considerar que tem depressão, tem que Sim, ter tem que ser diagnosticado isso com depressão. Uhum. Então a gente queria falar sobre a importância até Que da no caso é a psicologia. doença do século, né? É mal do Exato, século. O mal do século, né? Considerado agora. Hum. É A muito import- recente a gente tá vendo, né? As pessoas que chegam ao suicídio por conta da Depressão. depressão, né? Então a gente precisa, primeiro, diferenciar um pouco a depressão e a tristeza, Isso. tá? A tristeza, ela é algo, inclusive, até importante de você ter, né? De se viver, para você ter esse poder de elaboração. O que seria da alegria se não fosse a tristeza? Exatamente. E ambos os versos, os dois lados. Então, quando você perde um emprego, quando você perde um familiar, então é natural que você fique triste, né? Também é bem utópico você ter uma vida 100% feliz. Né? Até mentiroso aí também, né? E se a gente for analisar o tanto de... Porque assim, quando eu falo da depressão, é doença de rico e tal.
Porque, na maioria dos casos, pelo menos que aparece pra gente, normalmente é uma pessoa que teve falta muito... de bifa, né? E na maioria dos casos são pessoas que normalmente conquistaram tudo financeiramente e aí perde o sentido. O Fantástico tá até falando sobre isso Sim. com aquela cantora Falaram que tá com o Whindersson Paula Nunes Fernandes. também, O não Whindersson foi? Nunes, e eu achei a ideia dele muito boa. Ele tá criando um aplicativo que é de graça. Nossa, super legal. A ideia dele é genial. Muito E bom. o que eu a tenho pessoa a que encontrou crítica... nisso um propósito, assim, né? Conseguiu, de certa forma, ressignificar. Virar o jogo, no caso de... E ele Virar o bate- jogo, teoricamente, não, e né? ele Não, bate virar o muita- jogo do significado da doença mesmo. E ele bate muito nessa, pelas coisas que eu vejo dele, né? Ele fala muito dessa questão desse acompanhamento psicológico Isso. e do apoio da família e das pessoas. Não achar que é acreditam. brincadeira. Exatamente. Não achar que é Porque é brincadeira. um cara que, teoricamente, Conquistou né, tudo, tem tem tudo. tudo, tem o acesso, tem a mídia, tem tudo. e é isso que a gente fala da psicologia também, você entender a pessoa na sua individualidade. Porque o que é importante, o que você julga ter tudo, possa ser que não seja para outra pessoa. Não, né? com certeza. Então, certeza. assim, a gente precisa diferenciar isso. Então, primeiro, é natural. Quando você tem uma perda, você tem uma tristeza. E que é importante também você passar por esse processo de enlutamento, né? De tristeza e tudo mais. Esse poder de elaboração é criado também com base nessa questão da tristeza. Mas é prestar atenção. Por exemplo, para a OMS, né? A Organização Mundial de Saúde, quando passa dos 2 meses que você tá com essa tristeza, né? O que também é avaliado, tá, gente? De caso a caso, porque a gente também não pode... Não pode formalizar. Essas deixar coisas são todo muito mundo igual. pessoais, no colocar caso, muito não dá pra... quadradinho. Por isso a importância de você estar... Fazer uma consulta, fazer um com acompanhamento. acompanhamento. Uma das coisas que eu gostei muito de Whindersson foi que ele falou, é normal, entre aspas, né? A gente não pode achar que é normal, mas é normal as pessoas terem, e eu procurei ajuda. Sim. Esse primeiro passo, eu vou procurar ajuda. Que eu também comentei contigo. Eu acho muito interessante alguém lhe recomendar um livro. Um exemplo. Você está assim, lê esse livro. O livro vai lhe ajudar, mas não vai resolver. Sim, O livro não é o tratamento. Sim, é a mesma coisa quando a gente fala assim... procura estar em contato com as coisas que você gosta. Gosto- Se você isso. gosta de dançar, se você gosta de ler, Cozinhar, se você gosta de cozinhar. Fazer isso. Então, foi o que eu falei com você. É terapêutico, mas você ia não falar. é terapia. E você entrar né? Não nessa é diferença análise. do terapêutico e terapia. Exato. Então, terapêutico é tudo aquilo que te deixa mais em contato com aquilo que você gosta, com a questão do seu bem-estar, que te traz um prazer, uma alegria, né, de certa forma. E a análise, a terapia, enfim, chama como quiser aí, é um processo mais longo, de autoconhecimento mesmo. A gente vai se debruçar sobre todas as suas... E enxergar aquilo que você está realmente doente. No caso, a terapia é terapêutica, porém nem tudo que é terapêutico é terapia. Isso, exatamente. É isso aí. Eu estava em São Paulo semana passada e foi engraçado ao mesmo tempo, porque apesar de tudo, porque o menino estava falando que as músicas do BTS tirou ele da depressão. Né? BTS é uma banda de K-pop tal, que segue uma ideologia de, né? Dizem que as letras dizem, eu realmente não sei. Eu também não sei. Mas dizem que as letras têm muito base em coisa psicológica, assim, de tipo Freud. Tem um segmento. Depois eu te mando o link. Tá. Ele falando sobre isso. E aí o cara questionou. Tá, então tá bom, você tava com depressão e as músicas do BTS ele tiraram da depressão. Aí ele, não, mas ajudou. Que é o terapêutico e a terapia, né? As músicas foram terapêuticas, mas não foi uma terapia. Vai ver, ele nem estava em depressão, que ele não foi diagnosticado, porque ele assume que ele não foi diagnosticado. Tem isso. E ele podia estar com tristeza ou procurar ser quem ele era. Ou até ele achou, tipo, nas músicas uma coisa pra ele se, tipo, uma coisa terapêutica pra ele melhorar a vida dele. Pra não chegar no nível da depressão. Foi o Emílio que comentou que, assim, ele não se encontrava, até porque ele não tinha amizade e tal. Quando ele encontrou o BTS, não é que ele acabou com a depressão. Ele encontrou amigos, ele encontrou pessoas que gostavam da mesma coisa. Sim. Músicas que deixavam ele pra cima. Mas a mesma música questão não vai... ela não tem esse poder de tirar. E não vai substituir nem o psicólogo, nem o psiquiatra. Nem remédio, nem nada. Exatamente. Nem nada. Se você for diagnosticado... Você não vai no médico... Você vai ser diagnosticado com depressão, o médico fala assim, ouve BTS. Ele não vai fazer isso. Tá aqui essa música pra você. Eu vou receitar aqui.
BTS 3 vezes ao dia. Ele não vai fazer isso, com certeza não. Mesmo. Mas, Lari, comenta... É muito importante, já que você falou, só pra fazer um parêntese aqui dessa questão do psiquiatra, é muito importante esse acompanhamento em conjunto, sabe? Com certeza. Eu acho que a gente não precisa colocar um como mais importante do superior que o outro. Com certeza. Né? Mas fazer esse acompanhamento em paralelo com certeza. Muito importante, só para deixar bem claro aqui. Lari comentou comigo pra gente não tentar entrar tanto nesse assunto, e eu acho justo, e que a gente iria depois comentar mais sobre depressão e trazer mais pessoas que entendam mais sobre depressão, que fazem disso mais profissional do e que... até ter o espaço então ter um espaço necessário. adequado para isso, assim, um espaço para falar só sobre isso. Não, é espaço mesmo, espaço em termos de tempo. Exato, porque se a gente parar agora para falar de depressão, aí vai ser muita coisa. Não tem nem espaço na câmera para isso. Agora só uma coisa, depois eu passo para vocês, se vocês quiserem, enfim, colocar... Não, a gente coloca tudo. Na descrição e tudo mais. Que de vez em quando as pessoas falam que não procuram esse acompanhamento pelo valor. E existem algumas instituições aqui em Salvador que fazem esse atendimento gratuito. Então, se vocês quiserem, eu passo para vocês. Não, a gente quer. Vai estar tudo na descrição. Vai estar tudo na descrição. Na descrição aí do vídeo. Então, seguindo, a gente estava falando sobre o seu lado profissional. Que você vê como profissional, que é a psicologia, e outro é hobby profissional. Sim. Né? Sim. Já responderia a próxima pergunta, que era qual que você enxerga como profissional e qual que você faz por amor e profissional. Mas isso aí meio que já respondeu, que a psicologia hoje é mais profissional. As duas são muito por amor. Mas assim, você gosta de fazer as duas. Mas a confeitaria começou só por amor. Foi. E aí virou profissional. Exato. E dentro da psicologia, voltando, tem alguma área que você gostaria de fazer no futuro, especializar, quando você voltasse a ter mais prazer em fazer a psicologia, no caso? Ou hoje já está bem dentro do que você gosta de fazer? Então, eu vou fazer essa pergunta também para a confeitaria, mas a confeitaria eu já sei mais ou menos. Eu sempre tive muita vontade, na verdade, de trabalhar com psicologia jurídica. Muita vontade. E quando eu tive esse primeiro acesso à psicologia jurídica, eu não gostei muito da parte a teoria é muito linda, mas a prática é muito difícil. E aí talvez lá na frente eu tenha essa vontade de ter mais um pouco de contato com psicologia jurídica. Mas hoje a clínica ela já lhe me supre muito. Só puxando um parênteses aí, tem um conhecido meu, não posso falar quem é, até porque para a posição dele, que ele é juiz de segunda instância. E eu encontrei com ele esses dias e falei, como é que tá, tal. Ele sempre foi apaixonado pela magistratura e tal, sempre gostou muito. E aí eu falei, como é que tá, não sei o que. Aí ele, já tô cansado, tô estudando psicologia. Aí eu fiz, como assim? Depois, recomeçando, o dom de recomeçar. Depois, e ele é bem mais velho do que eu, não que eu seja novo. Né? É maravilhoso, mas recomeçar nunca é fácil. Inclusive, um tio meu fez psicanálise, fez o curso de psicanálise e se formou com 60 e bocado, quase 70 anos. E... minha turma era basicamente tipo, o pessoal que vai fazer terceiro curso, segundo curso. Tem gente que também procurando conhecimento mesmo, com né? essa questão de procurando se entender, vamos dizer assim, e lá se depara com outras coisas. Pronto, agora a mesma pergunta então para a confeitaria. Diga. Você se encontra hoje, você gosta de fazer o que você faz da confeitaria ou pensa assim, não, eu gostaria de chegar em tal nível? Eu gosto muito de fazer o que eu faço agora, mas eu tenho muita vontade de estudar a parte de confeitaria francesa. Estudar fora, então, no caso. Estudar fora, assim, que é a base. Isso já vai entrar na pergunta que eu ia fazer no início da curiosidade. Olha esse link, bicho. Olha pra ele. Olha esse link. James, ele é britânico. Pronto, mas eu vou entrar. A confeitaria, o doce, vou chamar de doce no geral. O doce brasileiro, quase todos os doces brasileiros, tem uma base de leite condensado. Pronto. Já viu falar disso, então, né? Pronto. E ele critica absurdamente isso. Porque praticamente, quase todos os doces que a gente faz tem a base de leite condensado. Sim. Eu gosto tanto de leite condensado. Pronto, é porque isso já é meio que cultural pra gente. Entendeu? O primeiro doce a gente... brigadeiro. E brigadeiro é basicamente... Brigadeiro é uma coisa nossa. E é nosso. É bem importante falar isso. E ele não gostou. Ele não gostou. Agora também eu tenho uma crítica a fazer. Ele tem um vídeo que ele prova alguns doces
E ele só gosta do açaí, que pra gente não é doce. Né? Pra ninguém é doce, não é que é pra gente, não. Até porque o açaí ele não é doce. Não, o açaí original não é doce, mas foi aquele açaí cheio de coisa. Né? E o brigadeiro, eu entendo que tem muito brigadeiro ruim que não presta. O meu é bom, gente. Não é isso, mas tem... Demais. Não, tem muito brigadeiro ruim que não presta. Sim. Mas tem muito brigadeiro que é muito bom. Que substitui muita coisa. Eu acho hoje muito interessante essas pessoas que conseguem trabalhar com os nossos produtos. Então, eu não critico a parte do leite condensado, porque eu acho que é algo muito nosso, é muito brasileiro. É muito cultural. Muito cultural. E eu acho interessante quando você se depara com brigadeiro de cupuaçu. Um brigadeiro de coco queimado. Mas, teoricamente, ele é um brigadeiro comum, com sabor, mas ele vai com a base de leite condensado também. É isso, mas eu acho interessante, o que eu queria dizer, essa questão de você conseguir usar... A culinária brasileira. Quem defende muito isso é menino Alex Atala, pouco conhecido. Ele defende muito a culinária brasileira. E eu tô falando sobre brigadeiro porque agora, pra gente, né, sempre pro Brasil, as coisas da gente chegam pra gente muito tarde. O cacau mesmo, o sabor do cacau. Sim. E quando você come um brigadeiro que tem a base de cacau e com nibs de cacau, é outro brigadeiro. E não foi esse brigadeiro que ele provou. Foi um brigadeiro normal. Que eu nem sei fazer brigadeiro. Que eu duvido que tenha sido até com leite moça paga nós. Não, foi com menor preço. Exato. Então, falta quanto tempo aí? Só pra 3 minutos? Então vamos cortar aqui e já começa de novo. Clac! O que eu achei mais interessante, voltando aqui agora à conversa, foi que quando ele falou assim, que questionou leite condensado, eu fiquei pensando, como é que faz então sem leite condensado? O tanto é forte pra gente. Muitas formas. Só que também a gente precisa pensar que não é rentável. Lógico. Pra gente. Lógico. Existem algumas poucas confeitarias em Salvador, não sei. Fora sim. Mas que trabalha com esses tipos de produto. E mesmo quando trabalha com esse tipo de produto, tem essa linha e tem a outra linha. Aí deve ser R$25 o brigadeiro, né? A brasileirada. Quando ele falou isso, eu fui pesquisar e esqueci o nome do programa dela. Até o final eu lembro, que é do GNT. Rita Lobo? Não. É só sobre doce. E ela mora nos Estados Unidos. E ela também que seja doce? Ela é... Rainha da Cocada. A Rainha da Cocada. Isso, Rainha da Cocada. Ela é muito boa. Ela é muito boa. Raíssa. E ela questiona isso também do leite condensado. Aí eu fui ver outras receitas, eles usam muita fruta. Sim. Né? E eles tentam usar o açúcar da fruta para não precisar de leite condensado. Que é maravilhoso, viu, gente? Vamos botar também. Mas foi o que você falou, fica caro. Fica caro. Caríssimo. Fica inviável. E como você disse, pra gente... Você ter acesso a isso é muito mais complicado. Muito mais. Você comprava, um exemplo. Na época ela fez frutas vermelhas. Ela comprou muita fruta vermelha, tudo bonito. E o preço lá, né, teoricamente, sem converter e tal, muito barato. Vai comprar aqui morango, amora, tá? É caríssimo e não tem a mesma qualidade. Hoje, quando você vai nessas confeitarias que tem esses dois tipos, essas ramificações de doce, você até pode ir mais de uma vez naquela mesma confeitaria. Mas pra você comer aquele doce lá de, talvez, sei lá, R$25, que não tô dizendo que é caro. Não é caro. Pro que tá sendo proposto. Lógico. Mas como, primeiro, já não é nossa cultura de comer aquilo, você vai provar e falar... O meu paladar não tá acostumado àquilo. Faltou um leite moça aqui. Exato. Então você fala... Que na verdade é leite condensado. Leite condensado. De colocar esse leite, né? Então, assim, quando a gente fala... Eu também acredito que a gente tem o uso excessivo aí do leite condensado. Não, às vezes sim, com certeza. A gente tem que pensar em todas essas ramificações antes da gente... também o uso uso excessivo de leite condensado de péssima qualidade, que faz toda a diferença. Exatamente. Então a gente também tem que levar em consideração todas essas coisas. Antigamente eu achava que era brincadeira, mas quando eu comecei a fazer doce de leite em casa, com sous vide, eu percebi a diferença que é de um leite condensado bom para um ruim. É completamente diferente. A textura mesmo é completamente diferente. Eu que desde pequeno tinha mania de comer leite condensado puro, nossa senhora, eu percebo o paladar. Quase sabe o cara que prova vinho? Eu sou quase um leite condensado. Na textura você já vê a diferença. Eu sou sommelier de leite condensado. Quando você passou decidiu assim, não, a partir de agora não vai ser só meu hobby. Confeitaria também vai ser minha fonte de renda. Sim. Né? Qual foi a dificuldade que você encontrou para ingressar nisso? Em termos de encontrar material, de prestar o serviço? Bom,
o que acontece? Eu não tenho loja física. Certo. Então, a dificuldade já começa nesse primeiro momento, porque você vai tentando fazer aquela velha de boca a boca, né? Então, as pessoas vão começar... Certo, a parte de divulgação. A parte de divulgação. Então, eu acho que o mais difícil, na verdade, foi esse. As pessoas primeiro começarem a entender o meu trabalho, a conhecer o meu trabalho, eu conseguir fazer uma clientela, para daí começar a... hoje em dia a gente não pode tão reclamar tanto que as redes sociais ajudaram bastante. Bastante, mas é o que eu costumo falar, é muito difícil sempre se você não ter... Se você não tiver, porque você enxerga sem provar, então... Exato. Naquele e ainda momento, assim, a rede social é boca a boca, porque muita rede social você passa para outra pessoa, tipo, veja isso, passa. Então, vamos dizer, você tem... Hoje tem muita gente trabalhando com doce, que eu acho que é maravilhoso, porque as pessoas que não tem outra fonte de renda, o doce todo mundo quer comer um doce em algum momento. Depois da crise econômica, que as pessoas foram demitidas, todo mundo tentou em casa fazer algo que substitua. Não só doce, mas também o tanto de hamburgueria que abriu. Pequena, dentro de casa e tal. Então, assim, essa questão da gastronomia eu acho que é incrível por ser muito acessível, assim, entendeu? Mas, com certeza. Então, o que eu ia falar é o seguinte, como tem muita gente trabalhando com essa questão do doce em si, tem muita gente postando ao mesmo tempo, basicamente as mesmas coisas, uma diferença aqui, uma diferença ali. E aí você tem uma gama muito grande, um leque muito grande das coisas. Então, se você não fala assim, não, eu já peguei essa menina e realmente é bom. Então vai lá. Entendeu? E aí acaba que... Como você não tem uma loja física para conquistar todo dia, você tem que conquistar 100% do seu público. Porque se uma pessoa fala assim, não gostei, aquilo ali vira um vírus da Umbrella e todo mundo fala, não é bom. 99 gostaram. Vírus da Umbrella. Eu sei, eu só tava questionando a referência que a referência aí foi muito boa. Ótimo. Aí 100 pessoas, uma não gostou, essa daí vai contar pra todo mundo. Exato. E as 99 vai ficar, não. Nada vai fazer uma cara quando vê assim. E aí a gente volta também naquela questão de conhecer os seus limites e se conhecer dentro da cozinha e dentro do seu trabalho. Porque... Né, quando você já trabalha cansada, quando você você não tem ajuda e tudo mais, então... E é uma coisa que, eu acredito, muita energia, e essa energia acaba passando pra comida, né? Então acho que a comida é 100% energia. Pois é, então se você não tá no seu 100%, a comida não vai estar no 100% e aí vai prejudicar você mesmo. Quando eu tô estressada, quando eu tô nervosa, eu prefiro deixar pro outro dia, mesmo que eu vá... Apertar o prazo. Apertar um pouco, mas eu costumo não cozinhar quando eu tô... muito revoltada, assim. E tem dias. Eu não... E sua TPM influencia nisso? Em você fazer ou não fazer? Eu ficar muito nervosa. Não, mas você, na TPM, você vai querer fazer ou não fazer? Porque, no meu caso, quando eu tô mais estressado é quando eu quero cozinhar. Quando eu tô muito estressado, eu faço... Peraí. Aí eu saio de casa, vou no mercado, olho o que é que tem lá, eu vou pra casa, vou cozinhar e isso me alivia. Não. Entendeu? Quando eu tô de boa, eu como qualquer coisa. Eu digo porque assim, eu não gosto de cozinhar quando eu tô muito nervosa, muito estressada, muito sobrecarregada, porque então eu acabo passando um pouco daquilo. Eu passo. Você bate a massa com a raiva. Revoltada já, entendeu? Eu passo isso quando manda fazer. Faz alguma coisa pra eu comer, não sei o que. Aí minha mãe começa a apertar a mente e meu pai também. O que faz pra fazer rápido? E eu não gosto de cozinhar rápido. Eu demoro horas cozinhando e daí... Mas aí, obviamente, tem algumas coisas, né? Que o pessoal fala assim, quando você tá naqueles dias e, enfim, vai cozinhar, dá errado. Não. É assim também, não é também não é uma coisa... Então, a partir de agora, a gente vai ler umas perguntas que Lari colocou no Instagram dela, Vitor, e eu também coloquei. Eu vou dar uma seleção... É importante ver quando as pessoas botaram... Não, foram muitas, viu? Eu vou ler algumas aqui, que eu vou tentar filtrar, porque algumas a gente já respondeu ao longo da conversa. E muitas são repetidas também. Então, eu vou fazer uma aqui. Se tivesse que escolher hoje, essa é bem interessante. Supondo que você não tivesse tempo para os dois. Tá. Você não, ou é psicóloga ou é confeiteira. Qual você iria escolher hoje para seguir? Pelo menos por um tempo, né? Vamos botar aí, por esse ano. Eu acho que agora, no momento de vida que eu tô e com as coisas que eu quero fazer, que eu quero alcançar ainda, eu acho que se eu tivesse que optar por uma, eu optaria pela confeitaria. Hoje você investiria mais seu tempo na confeitaria, no caso? Sim. Muitas perguntas aqui a gente já respondeu. Então, uma muito boa também. Você falou que trabalha em casa. Sim. Pretende abrir uma loja... Não pretende, não. Gostaria de ter uma loja física, porque pretender, acho que muita gente pretende. O problema é que
ter ponto físico não é fácil. Né? Então, gostaria de ter... Sim, eu sou muito apaixonada por essa parte de público, de estar em contato com pessoas. Nossa. Então, acho que ter uma loja física, assim, seria a realização de um dos sonhos. Menino no Café uma vez postou uma foto. E sou apaixonada também por ele, mas pelo universo dos cafés. Então, acho que se eu conseguisse atrelar as coisas, sabe? Isso você não comentou, não. O café. De cafés de... Beber café. Tentar estudar um pouco mais de café também, que é uma coisa que eu tô com muita vontade de fazer, talvez, essa parte Bebi de barista. Bebi muito café semana passada. Né? Ia ter café aqui, ó. Não teve, por que não teve? Eu bebo café como eu bebo água, assim. Porque já temos um café original aqui. Porque eu esqueci a máquina mesmo, tá lá em casa. Porque como a gente limpou, tanto que o computador não tá aqui, muitas coisas a gente trouxe de ontem pra hoje, né? Por causa do pó e tal. Aí a máquina não voltou. Mas a partir de vai ter café. A partir da conversa sobre me chama de novo. A conversa sobre depressão vai ter vários cafés. Vai ter café. Inclusive, só uma deixa. Isso eu vou falar no final do vídeo também. Mas quem quiser só vir assistir, um exemplo, café, menino café, participa, mas tá aqui assistindo. Quem quiser vir assistir aqui no outro dia, quando o Lari se tiver café, assim, eu venho aqui só assistir e tomar um cafezinho. Então, sim, aí você gostaria. O que eu ia falar era isso. Uma vez Café postou uma foto no grupo da gente que vocês estavam em uma feira. Sim. Então, nesse caso, você já teve um contato. Apesar de não ter sido uma loja, mas foi um ponto físico. Eu ia perguntar isso, eu tava esperando uma deixa eu perguntar exatamente como foi essa experiência da feira que você teve esse contato. É muito bom, porque eu trabalho sob encomenda, né? Então, poucas vezes eu tenho, assim, a pronta entrega. Você vê a cara da pessoa, mas você não sabe a reação dela ao comer, no caso também. Exato. Então, assim, era muito legal na feira, a gente teve a oportunidade das pessoas comerem e voltar e falar assim... Muito bom isso que você fez. Me dá outro pra eu levar pra casa. Exato, eu voltei. Vim hoje, foram 2 dias, né? Então, ontem eu vim aqui, peguei, agora eu quero provar outra coisa, porque tava muito bom, entendeu? E a pessoa voltar lá e, de vez em quando, nem pegar nada, mas só falar pra você que, tava legal. Eu vou juntar aqui 3 perguntas em uma que segue. Qual o bolo que você fez que você mais se orgulhou? Ela falou que o mais bonito, mas eu vou falar que mais você se orgulhou não só de beleza, mas de sabor. Qual doce que você mais gosta de você comer, e qual doce que você mais gosta de fazer? Eita. Entendeu? Entendi. Dela fazer, eu gosto muito do Red Velvet. Meu Deus do céu. É bom, né? Eu acho que um dos bolos que eu mais me orgulhei de fazer, assim... Talvez que me deu mais... que me desafiou mais, foi na época que eu tava fazendo a faculdade. E aí eu não trabalho muito com pasta americana. Mas, enfim, eu fui fazer uma faculdade de confeitaria artística. E era tudo com pasta americana. Então, eu fiz um bolo infantil. Foi o meu primeiro bolo de pasta americana que eu fiz. E foi um bolo de 2 andares, bem estruturado e tudo mais. E tive muita dificuldade de fazer, mas saiu. E o resultado final ficou bem legal. Você tem foto? Tenho. Vai aparecer aqui? Aqui. Olha esse bolo. Aqui. Olha esse elefantinho aqui em cima. Então pronto, para quem perguntou se agora o doce que você gosta tanto de fazer quanto de comer. Pode ser o mesmo também. Eu sou de fases. Eu gosto de tudo quanto é doce. Mas eu amo muito tradicional. Eu gosto muito de chocolate. Eu tô na época de ficar comendo muito sequilho, porque eu fiz curso de sequilho. Então tudo que tem sequilho, doce, é uma coisa assim de... quebra um pouco do doce e tudo mais, eu gosto bastante. Mas de fazer, eu gosto muito de montar bolo com flor. Então, assim, parar, pensar na cor e, enfim, essas coisas todas eu gosto bastante. Teve uma pergunta aqui que agora vai ficar... Porque ela perguntou assim, qual curso recomenda para fazer primeiro e onde fazer? Mas ela não falou que área. Deve ser de confeitaria, provavelmente, né? Porque curso... Provavelmente. Provavelmente. Tá. Então, eu acho que primeiro você tem que... Se você já está pensando em fazer algo nesse viés, trabalhar com isso, primeiro você tem que ver as suas condições, né? Você está pensando em ter algo já próprio, né? Investir em um ponto, vai trabalhar de casa, vai trabalhar com o quê? Enfim, primeiro ter isso. Se é para trabalhar... Se você quer fazer bolos, quer fazer doce... Isso, ou se é uma coisa sua, ou se você quer trabalhar para os outros. Também tem isso, entendeu? De você querer, enfim, qual público ser chefe de confeitaria. Entrar em uma cozinha, alguma coisa assim. Entrar na cozinha e tudo mais. E aí eu acho que o Senac é a melhor opção se você quer fazer isso. Se
você quer ter a parte de trabalhar numa cozinha... Vai ter link na descrição também, produção? Oxi, a descrição vai ser só link. Você vai ter, super. Mas eu mando direitinho. E que é uma das coisas também, já achando que eu penso em fazer, porque essa questão de estudar fora e ter essa experiência em outros lugares. Já vou criar uma pergunta aqui agora muito boa. Oh, que modéstia. Então faça a sua. Você falou que se pudesse escolher só uma das duas pra seguir a partir de agora, seria a parte da confeitaria. Como é que você se sente, tipo, se você tem algum receio, algum medo de tipo trocar um fixo seu? Tipo assim, querendo ou não, você tem certos clientes na psicologia. Sim. Você uma De quantidade de arriscar. clientes que vão lá semanalmente e tal, e te pagam. E aí isso se transforma em um seu fixo, né, na verdade. Sim, é um fixo. E querendo ou não, na área de confeitaria, você depende do pessoal chegar lá e pedir um bolo seu. Pedir qualquer doce seu, ou seja... Trocar não o fixo, trocar depende certo pelo duvidoso. da pessoa. trocar o certo pelo duvidoso, eu ia falar. Como é que você se sente em relação a essa troca? Se você fosse pra confeitaria, você trocar o seu trocar fixo a prestação de variável. serviço Sim. por um comércio, né? Isso é muito complicado, né? É um dos medos que se tem de trocar uma coisa pela outra. Mas eu acho que... De recomeçar. Né? Dá um friozinho, né? Na barriga pensar sobre isso, mas aí também puxa muito o que eu tava respondendo dessa questão dos cursos. De ter essa vivência em outros locais primeiro. Eu tenho essa vontade. Antes de ter algo meu, só meu, único, exclusivamente meu. E eu só trocaria, né? Claro que na realidade, na coisa assim... Se acontecesse mesmo, fosse fato real. Exato. No universo Marvel. Eu trocaria depois de já ter uma reserva. Mesmo que não pra poder fosse investir. o mesmo valor hoje, mas que você poderia ter a possibilidade de garantir que a partir daí conseguiria. Porque hoje é mais ou menos isso. Tem vezes que eu consigo, inclusive, tirar até mais com a confeitaria do que com a psicologia. Era uma pergunta que você já respondeu, então. Pronto. No mês. Mas é aquela questão do incerto. Então, Tem uma Páscoa mesmo deve ser uma loucura, melhor do que o seu... e Natal. Tem uma pergunta aqui, mas... Tem uma pergunta que meio que você já respondeu, mas eu vou fazer de novo. Qual que lhe toma mais tempo? Hoje. Então, hoje eu consigo organizar, porque eu trabalho com encomenda. Então, eu consigo organizar a minha vida. Eu tô no consultório terça, quarta e quinta. Sexta, sábado, domingo. Teoricamente, viu? Porque tem vezes que não dá pra... Mas, teoricamente, eu consigo me organizar. Terça, quarta e quinta no consultório. Aí, quando eu chego do consultório quinta de noite, já começa a bater bolo e, enfim, o negócio todo. E sexta, sábado e domingo na cozinha. E segunda-feira tem o meu dia de descanso. Descanso, que é segunda. Tá. Tem uma pergunta aqui que eu vou fazer junto com a minha. A minha seria... se você pensa em dar curso do que você faz, aí... fez uma pergunta aqui. Se vai ter mês de desconto. Se vai ter cupom de desconto. Essa foi muito boa. Eu gostei. Então, enfim, essa questão dos cursos. Eu tenho essa vontade de dar, de ensinar os cursos, mas muito agora, nesse primeiro momento, pensando num viés muito mais social. Certo. De tentar fazer esse trabalho em conjunto com algum grupo, alguma organização, para ensinar como se fosse uma profissão também, para quem precisa. Exato. Eu acho que, como a gente já tinha falado antes, a questão dos doces, ele é muito... agrega muito e é de fácil acesso. Então, as pessoas têm um retorno bom, porque em qualquer momento alguém vai querer comer um doce. Entendi. Então, eu acho que para pessoas terem isso como fonte de renda, e aí eu tenho essa vontade de passar, em primeira instância, essa coisa mais com o social. Mas, claro, que penso em dar cursos, enfim, pagos também. Porque aqui o social tem valor. Não é a propaganda de lá, não. Tudo bem. E sobre o cupom de desconto? Sobre o cupom de desconto. Ela vai escolher um mês onde não tem tantas vendas e vai fazer o desconto, porque o sistema capitalista é assim. O mês que não vende, a gente dá desconto, avisa no Instagram, para vender mais.
Aprenda a pagar o preço do produto. Não, mas geralmente eu faço uns sorteios, ou então eu coloco... Acompanha o Instagram dela lá, galera, que tá aí Vai tá aí também na descrição. Vai ter aparecido embaixo dela aí, mas depois vai estar o link na descrição pra vocês acompanharem que tem sorteio, Nossa, tem muitas coisas. Isso aqui, Ave Maria. Pra terminar, a gente ia falar sobre esse assunto, a gente acabou esquecendo. Que bom que a gente esqueceu, porque a gente vai finalizar com ele, que é uma pergunta que eu nem sabia que tinha essa pergunta. Que é: o que ela acha dos coaches que estão se multiplicando no mercado? É quase um vírus também da Umbrella, né? Então, o que você acha de coach? Da atuação do coach? Você consegue, vai. Vai. Responde em cima dessa brasa aqui. Meu Deus. Eu acho que... Primeiro, eu acho que tudo tem que ser visto com muito cuidado. Porque hoje em dia, realmente, teve uma infestação, assim, de coaches. Porque se encontrou aí nessa questão do coach um método de sobrevivência financeiramente falando. No momento que a economia tá ruim, todo mundo procura algo para ganhar dinheiro. Exato. E aí é que o negócio começa a desandar. Porque o que acontece? Eu acho a proposta do coach, a teoria, é muito interessante. Eu até comentei contigo, quando eu conheci o coach, eu achei que ele era tipo um gestor, mas que não entrava nessa parte psicológica ou psicológica e de psiquiatria. E teoricamente não. E não deveria. Não deveria, não até pode. comentei com você que a última vez que eu encontrei, que eu vi no Facebook, o pessoal sendo coach médico, receitando. Eu sou coach médico, você tá doente de quê? Eu vou lhe receitar o que você vai fazer. Tem coisas que eu já acho absurdo. Imagina um coach engenheiro. Não, eu quero fazer uma ponte aqui. Eu vou contratar um coach engenheiro pra ele falar, vai, você consegue. Mas não fala. Pega o cimento, pega o cimento. Eu vou ter que cortar essa parte porque brasileiro não pode dar ideia pra brasileiro. Não vai cair, acredite na sua Não vai cair, sua ponte não vai cair. A ponte é você. Você é a ponte. A ponte é toda a sua confiança. Mas só eu lembrando aqui agora, não sei se eu comentei contigo, a gente critica coach, eu acho que tudo tem um limite. Você ser um gestor, você acompanhar a pessoa, eu acho interessante, mas entrar na parte que o psicólogo faz, ou que o psiquiatra faz, ou que um médico faz, eu já acho que tem que ter um certo balanço aí, um equilíbrio. Responsabilidade, né? Inclusive então, o Senado... O Senado está querendo proibir no Brasil. Não se sabe se ainda proibiu o coaching em geral ou se é isso, né? Tipo, delimitar. Você é coach, você é isso aqui. Não, eu acho que se usado com responsabilidade, existe algo que você pode extrair daí muito interessante. Com certeza. Inclusive, eu sou muito a favor de fazer também essa questão do acompanhamento dessa coisa conjunta. Então, você fazer um processo de análise e estar fazendo coach, eu não vejo muito problema. O negócio é que você não pode tentar substituir uma coisa com a outra, que é o que está sendo feito agora. As pessoas estão substituindo. Um coach como um gestor financeiro, um gestor econômico, eu acho sensacional. Exato. Que é o caso também do livro de autoajuda, né? Você pode ler, mas não vai trazer só a cura para você. Exatamente. Então, assim, então, primeiro eu acho que se você conseguir conciliar as duas coisas, ok. Mas as pessoas estão querendo substituir, o que para mim é absurdo, é equivocado. Até porque o coach ele vai trabalhar naquela questão de incitar as suas ações, né? Então, pegando o que a gente estava falando da questão de uma pessoa depressiva, por exemplo. A pessoa depressiva está num grau alto, né? Porque existe, né? Leve, moderada e a severa, né? Então, se está aí nessa moderado para severo, ele não tem muito prazer em fazer as coisas, muita iniciativa, vamos dizer assim. E esse processo de coach talvez possa até atrapalhar mais, porque o coach vai estar ali incentivando, não vai, dizendo que você pode e tal, e você por dentro diz que não posso. Você não tem, você faz, não vai sair dali. Então, existe essa diferença, né? O coach ele não pode e ele não tem esse aval para poder debruçar sobre os seus problemas psíquicos. Certo. Então, a gente tem que ter essa cautela, mas eu acho interessante se usado com responsabilidade. Dentro de um limite, com certeza. De responsabilidade, exato. Para finalizar, primeiro agradecer
Agradecer Lari, que veio, Café, Vitinho, todo mundo. Quem assistiu, quem gostou do assunto, compartilha, deixa o like, manda pra família. Isso, faz tudo isso aí. Faz tudo isso aí. Ela vai vir aqui mais vezes. Eu tive até uma ideia muito boa aqui agora, que eu vou conversar com ela depois. Modéstia. A ideia foi muito boa. A modéstia é lá em cima nesse canal. Não, a ideia é muito boa. Me contrata aí, canal. Vamos fazer um quadro isso. semanal. E o que eu tinha comentado com ela, que seria a introdução da música, não coube, porque ela meio que sabia o que queria fazer, né? Você fazia psicologia e falou, não, decidi fazer, entrar no ramo da confeitaria. Mas eu acho que serve para todo mundo que está numa profissão que não lhe faz tão bem. Sim. E que poderia ir para outra. Só deixa eu dar uma coisa assim, a gente é ensinado a estudar, fazer um vestibular, com certeza. fazer uma faculdade e trabalhar naquilo o resto da vida. E, gente, vamos tentar, talvez, ressignificar isso. Eu acho que tem pessoas que são felizes fazendo isso, partindo desse processo. Mas se você não se encaixa nisso... Se você faz direito e não gosta e quer fazer outra coisa. Se você faz engenharia civil e não gosta e quer fazer outra coisa. A gente é multifacetado. Mais perdido que Moisés em Silvio Santos. Exato. Vocês podem abrir um canal, gente. Pode abrir um canal no YouTube, né? Na verdade. Então, muito obrigado, gente. Até a próxima. Obrigadão, gente.